Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu Quadrado, onde nós temos conteúdo sobre história, principalmente revisões do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E hoje você vem comigo para a nossa revisão do 2º bimestre do 3º ano do ensino médio. 3º ano que é uma revisão de todo o conteúdo de história que você já viu durante toda a sua vida acadêmica. E vamos falar sobre Guerra Fria e seus impactos na América Latina. A disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria afetou profundamente a América Latina, com os Estados Unidos apoiando e financiando governos ditatoriais na região. É meio que assim, para evitar que você fosse governado pelo comunismo, você foi governado por uma ditadura militar. E aí nós podemos discutir profundamente se essa ditadura militar era realmente de direita ou de esquerda, mas enfim, isso é uma conversa para um outro dia. O que nós sabemos é que ela foi incentivada pelos Estados Unidos, estamos falando aí especificamente da ditadura militar no Brasil, mas que ao longo de sua existência, dos quase 30 anos de ditadura militar, nós tivemos uma evolução desse regime, e aí nós tivemos governantes, presidentes militares que eram efetivamente anti-americanos, que eram muito mais simpáticos à União Soviética do que aos Estados Unidos, enfim. Isso é uma conversa bem interessante para termos em um outro dia. Quem sabe uma aula aqui no canal especificamente sobre isso, né? Vamos pensar nisso. Surgimento da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética eram aliados na Segunda Guerra. Se você assistiu Oppenheimer, você viu que eles não eram tão aliados assim. Já existia uma rivalidade entre União Soviética e Estados Unidos e outros países da Europa. Essa rivalidade já vinha desde 1919, lá quando teve a Guerra Civil por causa da Revolução Bolchevique na União Soviética, que ainda não era União Soviética, ainda era Rússia na época, e Estados Unidos, Inglaterra, França mandam tropas para a União Soviética para tentar combater a Revolução Bolchevique que estava acontecendo lá, então já existia um probleminha ali. O comunismo era uma ameaça, ninguém queria que seu país virasse comunista, então, enfim, eles eram aliados, mas não muito, ok? Inclusive, você pode até perceber que Estados Unidos e União Soviética nunca lutaram lado a lado na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética defendeu o seu país e foi expulsando os nazistas até chegar em Berlim, enquanto os Estados Unidos vieram pelo outro lado. Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França nunca dividiram trincheiras, ok? Tensão crescente, após a guerra, a relação entre os dois países se deteriorou de vez. Ou seja, aquela foto bonitinha do presidente americano do lado do Stalin ficou só na foto. Logo depois a coisa azedou de vez. Bipolarização, o mundo ficou dividido entre os blocos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Certo? O que acontece então? O nosso querido Joseph Raymond McCarthy vai ser o responsável por batizar esse movimento chamado macartismo nos Estados Unidos, que ele é causado por uma histeria anticomunista, surge uma forte campanha anticomunista nos Estados Unidos na década de 50. Gente, eu sempre gosto de abrir um parêntese, e aí eu sei que vai ter um bom tanto de gente que vai dizer, mas isso ainda... Gente, a ameaça comunista era real, em todo o mundo. Vamos lembrar que o Trotsky morre no México. E um dos objetivos do Trotsky era expandir o comunismo para o mundo. Trotsky era inimigo do Stalin, mas ele era comunista e ele defendia a expansão do comunismo no mundo todo. Então, a ameaça comunista era real, apesar de muitos livros de história não gostarem de dizer isso, mas é verdade, a ameaça comunista era real, ok? Mas vamos lá. Surge então uma forte campanha anticomunista nos Estados Unidos na década de 50. Nós vamos ter uma perseguição política e muitos cidadãos foram acusados injustamente de serem comunistas e muitos foram acusados justamente de serem comunistas. Volto a dizer, se você assistiu o filme Oppenheimer, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista, é muito legal. E depois estude para ver o que tem lá que é real e o que não é, ok? E o terceiro ponto, impacto social, o macartismo gerou medo e desconfiança na sociedade americana. Isso é verdade, porque ocorreram excessos, ok? E a mesma coisa aconteceu na Guerra ao Terror, né? Muita gente foi uma
quando você tem um inimigo muito poderoso e aí você tenta combater esse inimigo e aí eles acabam cometendo excessos. Isso também gerou, é verdade, um medo e desconfiança na sociedade americana. Bom, deixa eu ir para frente aqui de novo. Aqui. Intervenções na América Latina. Os Estados Unidos vão apoiar e financiar diversos governos ditatoriais na região. Por quê? Havendo uma ameaça comunista, os Estados Unidos intervêm para que essa ameaça comunista não se confirme. E aí é que está o problema. Para você fugir da ameaça comunista, você cai no outro extremo, que é uma ditadura militar. Ok? Ou seja, você sai de uma ditadura, para você evitar uma ditadura comunista, você tem uma ditadura militar. Ruim por ruim, aí você escolhe qual é o pior. Combate ao comunismo, a política visava impedir a ascensão de movimentos de esquerda na América Latina, lembrando que a União Soviética também fomentava movimentos de esquerda na América Latina. Ok? Consequências, isso resulta em violações de direitos humanos e instabilidade política. Tá? Então, podemos dizer que isso é um problema de ambas as partes. Né? Se você tem um governo comunista, você tem violação de direitos humanos e instabilidade política, você cai numa ditadura militar, você também vai ter violação de direitos humanos e instabilidade política. Mundo ideal, democracia. Certo? Vamos lá. Fim da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, o colapso da União Soviética em 1991 marca o fim também da Guerra Fria. A Guerra Fria era uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética não existe mais, acabou a Guerra Fria. Simples assim. Os Estados Unidos tinham um sistema capitalista e democrático, enquanto a União Soviética era socialista e autoritária. Bingo! Essa aqui é a definição perfeita. Aí você escolhe qual é pior. Eu, sinceramente, prefiro capitalismo e democracia. Novas dinâmicas, o fim da Guerra Fria trouxe mudanças significativas nas relações internacionais e temos, logicamente, impactos globais. O conflito afetou profundamente diversas regiões do mundo, incluindo a América Latina. Ok? Vamos lá. Reconstrução do pós-guerra. Segunda Guerra Mundial terminou, vamos para a reconstrução. Aí você tem de um lado o comunismo soviético, do outro o capitalismo americano. O que a América, os Estados Unidos da América vão fazer? Vão colocar em prática o chamado Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Os Estados Unidos implementam um vasto plano de apoio para recuperar as economias da Europa Ocidental. Lembram que agora com a crise do Rio Grande do Sul, com as enchentes do Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, né, chegou até a dizer, olha, nós vamos precisar de um Plano Marshall para o Rio Grande do Sul. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é esse plano colocado em prática pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial para reerguer os países capitalistas. Também era uma forma de os Estados Unidos dizerem, olha, continua capitalista, vem com a gente que nós vamos te ajudar. Se você for socialista, você está abandonado à sua própria sorte ou vai depender do plano dos soviéticos, ok? Que também existiu, tá? Os soviéticos também fizeram um plano de reconstrução para os países soviéticos. Não funcionou muito bem, mas, enfim, eles tinham. Investimentos globais, os Estados Unidos também investiram em outras regiões, como Ásia, África e América Latina, além da Europa. Crescimento econômico, esse conjunto de medidas resultou em um crescimento econômico sem precedentes na história. Lógico que teve também o seu custo, porque pegou-se muito dinheiro dos Estados Unidos, um dia esse dinheiro tem que ser devolvido de alguma maneira, certo? Regimes militares na América do Sul. Qual é a causa? Ameaça comunista em todos os países. Realmente existia, hoje a gente sabe que existiam até partidos políticos aqui financiados pela União Soviética. Existiam espiões soviéticos na América Latina. Então existia uma ameaça real. O antídoto para essa ameaça é que foi exagerado, né? E aí não foi legal. Então você toma um veneno para combater outro veneno e aí se um não te mata, o outro quase te mata. Então não foi legal. Setores sociais se mobilizaram contra governos populistas, temendo a ameaça comunista. Isso vai levar a golpes militares por toda a América Latina, Argentina, Chile, Brasil. Tá? Isso levou à implantação de regimes militares de direita em vários países. E quando fala aqui de direita em vários países, a gente sempre vai destacar. É bom dar uma olhadinha no que é essa direita aqui. Tá? O que são esses regimes militares de direita? Tá? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que é essa afirmação. Tá? Dá uma estudadinha aí.
Apoio americano, os Estados Unidos da América apoiaram e financiaram muitos desses governos ditatoriais. Então, fica aí a dica, acompanhe no nosso canal. A gente vai fazer uma aula específica sobre esses regimes militares, especialmente o regime militar brasileiro. Será que são realmente regimes militares de direita? Mas enfim, prova, Enem, vestibular, você vai dizer que sim, regime militar é de direita. E lembra como eu falo sempre sobre fascismo e nazismo. Prova, Enem, vestibular, sim, fascismo e nazismo são de direita. E um dia a gente conversa mais a respeito disso, tá? Mas por enquanto, fica assim. Descolonização da África é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Enfraquecimento das potências europeias. Elas não têm mais como manter o controle sobre as suas colônias na África. Aumento da influência dos Estados Unidos com o seu capitalismo e da União Soviética com o seu socialismo. Também não é mais interessante para essas duas potências que a África continue sendo colônias, pois elas querem cooptar esses países para o socialismo e o capitalismo, certo? Então nós vamos ter interesses econômicos, as potências industrializadas buscavam manter o controle sobre as riquezas coloniais. Nós vamos ter presença militar, as metrópoles europeias mantinham forte presença militar em seus territórios coloniais. E independência da Argélia. Dá uma olhadinha na independência da Argélia. O processo de independência da Argélia revelava esses interesses em jogo. A Argélia é um bom exemplo de como aconteceu o processo de independência na África e na Ásia. Dá uma olhadinha lá na conferência de Bandung. Ok? Lembrem-se, é aqui que surge a expressão terceiro mundo. Primeiro mundo capitalista, segundo mundo comunista ou socialista. E aí vai surgir o terceiro mundo, que na época não tinha nada a ver com desenvolvimento. Um país desenvolvido ou subdesenvolvido. Tinha a ver com não querer ser nem socialista nem capitalista, querer ficar fora dessa briga. Então, quem queria ficar fora dessa briga era considerado país de terceiro mundo. Legal? Tá aí, pessoal. Essa foi uma breve revisão do nosso conteúdo do segundo bimestre. Com base nisso, agora você vai dar uma olhadinha no seu livro, vai ver as suas anotações e aí você vai estar preparado para a nossa prova. Legal, galera? Um forte abraço. Lembre sempre, quem conhece o passado, quem conhece a história, está muito mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Que Deus abençoe sempre cada um de vocês e até a próxima.